A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a seu canal de apologética. Hoje eu quero desfazer uma mentira grande, uma mentira escabrosa. Irmão Fábio, mas se a maioria não dá o veredito disso, como é que você disse que é mentira? Porque eu provo com Bíblia a mentira. Provo com Bíblia e com tradição. Provo com Bíblia e tradição. Esse vídeo eu estou trazendo esse vídeo a pedido de um inscrito no canal, certo? Estou trazendo o vídeo a pedido de um inscrito no canal, mas eu já gravei 2 vezes esse vídeo. E eu fui refutado por um padre lá no Facebook quando eu compartilhei aquele vídeo para lá. Fui refutado com um padre. O padre disse que tem uma paróquia e na paróquia tem 2 imagens, porque não se sabe se realmente é uma só. Que Maria Madalena é Maria de Magdala. Então tem uma imagem de Maria Madalena e outra Maria de Magdala, porque essa confusão. Meus irmãos, essa confusão começou quando um papa, acho que mais ou menos aí do século V para o século X, um papa, que eu esqueci agora o nome, mas eu já investiguei tudo e esqueci o papa. Quando na homilia, no dia de Santa Maria de Magdala, disse que Maria de Magdala era a mesma irmã de Lázaro. Ele cometeu um equívoco. Equivocou-se a dizer isso. Porque a tradição não confirma isso. Está contra a tradição. A tradição diz que Maria de Magdala, assim como relata o texto original, porque ela era da cidade de Magdala, nasceu em Magdala, a tradição diz que ela só tinha um irmão chamado Filipe. Inclusive existe um evangelho, um escrito apócrifo desse Filipe, onde ele diz que é irmão de Maria de Magdala, onde fala que Maria de Magdala evangelizou até a Espanha. Certo? E se você acompanhou todas as pregações de Padre Léo, do saudoso Padre Léo, ele que fundou sua comunidade com o nome de Betânia. Se você pegar um vídeo do Padre Léo falando em Marta, Maria e Lázaro, Maria de Magdala, perdão, Maria de Betânia, Maria de Magdala, ela tinha diz Marcos que Jesus expulsou os demônios dela. Só que os exegetas diz que ela é aquela mulher adúltera lançada aos pés de Jesus. Aqui, aquela mulher, Maria Madalena, ela era adúltera, ela adulterava, ela se prostituía com homens casados. E que ela tinha vários demônios. E Jesus exorciza ela, expulsa os demônios e diz, mulher, não peque mais. Dali ela começa a seguir Jesus. Certo? Isso que é o contexto tradicional diz. Então, se você vê Padre Léo falando de Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta, não é Maria de Magdala. Talvez nunca se conheceram na vida. Maria de Betânia também era prostituta. Só que diferente de Maria de Magdala, ela era prostituta de leprosos. E ela usava esse perfume caríssimo para ungir por causa do mau odor da lepra. Meu irmão, para que adulterar? Quantos pregadores eu não vi no tempo que eu pertencia à renovação carismática, andava em grupo de oração, os coordenadores dizer que Maria Madalena era a mesma Maria de Magdala era a mesma Maria de Betânia. Não é, meus irmãos. Há um erro feio e que a própria Bíblia desmente isso. Eu não preciso aqui nem usar a tradição. Padre Léo era expert em Betânia, e no conhecimento de Maria de Betânia, de Marta e de Lázaro. E não era Maria de Magdala. Nunca se conheceram. Maria de Betânia. Por que Maria de Betânia? Porque nasceu em Betânia. Maria de Magdala. Por que Maria de Magdala? Porque nasceu em Magdala. Adulteraram para Maria Madalena, para dizer que Madalena era o sobrenome dela e dizer que era essa. Inclusive, muitos protestantes que se dizem tradicionalistas também. Mas essa máscara vai cair a partir de agora nesse vídeo. Você está vendo o vídeo aí. Eles dizem que
a pecadora do capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 36, é Maria Madalena. E o capítulo 12, que você está vendo aí de São João, é Maria de Betânia. Aí o que é que eles fazem? Eles pegam para dizer que é a mesma pessoa. Que Maria de Magdala e Maria de Betânia é a mesma pessoa. Presta atenção. Vai estudar no contexto histórico que você vai ver que Maria de Magdala, ela só tinha um irmão chamado Felipe. Busque o escrito de Felipe, irmão de Maria. Busque na internet, você vai encontrar os escritos de Felipe, irmão de Maria Madalena. Nesses escritos ele vai dizer a evangelização, vai chamá-la de apóstola, chamar de irmã. Agora nós sabemos, porque na cultura judaica não existe o termo primo, se era irmão de verdade de Maria de Magdala ou se tinha algum parentesco com ela. Eu vi esse escrito pelo padre Cleodon, quando ele fazia o programa Você Pode Ser Feliz na Rede Século XXI, há mais de 15 anos atrás. Vou mostrar para você que todos esses relatos dos 4 evangelhos está fazendo referência a uma só pessoa. Eles dizem que Lucas é diferente de Mateus, de Marcos e de João. Para dizer que João, Mateus e Marcos é Maria, irmã de Lázaro. E dizer que Lucas é Maria Madalena. Está errado. Eu vou provar com Bíblia. Vamos ler o texto aí? Olha o erro deles. Eu vou mostrar com Bíblia o erro deles, meus irmãos. O erro deles. Veja aí, de rosa. Ó, versículo 1 do capítulo 12 de João. Presta atenção. Vamos lá. Versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia. Peraí, Jesus foi aonde? A Betânia. Quer dizer que Jesus não foi a Magdala. Não. Jesus foi a Betânia. A Betânia. Vai gravando tudo isso. Tá aí de rosa, ó. Betânia. Betânia. Aonde quem? Aonde, presta atenção. Onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Verso 2. Deram ali uma ceia em sua honra. Verso 2, ó. Deram ali uma ceia em sua honra. Não diz que essa ceia foi na casa de Marta e de Lázaro. Diz que lá deram uma ceia, lá em Betânia. A prova é, meus irmãos, veja, que diz Marta servia. Eu quero dizer aqui uma coisa. Que existem 2 versões sobre o Simão que vai aparecer, que era aonde Jesus foi. Simão o leproso. Alguns dizem que esse Simão foi aquele dos 9 que Jesus curou e ele voltou para agradecer. Jesus curou 9 leprosos, mandou se apresentar ao sacerdote e um voltou. Dizem que é esse Simão. Outros dizem que esse Simão é esposo de Marta. Lázaro, seu cunhado, e Maria também, sua cunhada. Aqui é claro que Jesus foi a Betânia. Não era a casa de Lázaro, porque está escrito. E Lázaro era um dos convivas, ou seja, e Lázaro era um dos convidados, então não era a casa de Lázaro. O jantar era em Betânia, só que não era na casa de Lázaro. Mas Marta servia, porque realmente você vai ver o que diz os evangelhos. Olha só. Se você pegar Mateus, olha o que Mateus vai dizer. Presta atenção. Isso é forte, meus irmãos. Mateus, capítulo 26, versículo 6. Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Era na casa de Simão esse jantar. Veja, agora diz Marta servia. Dizem que esse Simão era esposo de Marta. Porque Marta servia. Lázaro era um dos convidados.
Então não era a casa de Lázaro, porque ele foi convidado para a casa da irmã, certamente, para a casa de Simão, seu cunhado. Há vários segmentos que falam sobre isso, que afirmam sobre isso, desse Simão, do parentesco de Simão com Marta, com Lázaro e com Maria. O certo é que os 4 evangelistas mostram que era na casa de Simão. Veja, e era em Betânia. Veja, jantar em Betânia. Como você está vendo aqui, jantar em Betânia. Você pega as referências da Bíblia da Ave Maria, ela vai estar Mateus, ela vai estar Marcos e João, mas ela não vai estar Lucas. Ela não vai colocar Lucas na referência porque diz que Lucas não era essa Maria de Betânia. Era outra mulher pecadora da cidade. Pecadora da cidade quer dizer pecadora pública. O que Maria era? Pecadora pública, porque se prostituía com todos os leprosos da cidade de Betânia. Quer ver? Segue o texto. Então está claro, tanto Marcos como Mateus diz que encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume muito caro e derramou sobre a sua cabeça. E também pondo sobre a sua cabeça. Derramou sobre a sua cabeça, que ele derramou sobre a sua cabeça. Mateus e Marcos, vou nem pegar Marcos, tá do mesmo jeito, tá? Mateus sabemos que ele se abasteceu do Evangelho de Marcos, vai escrever o seu também. Só que aqui diz, ó, pense numa coincidência grande. 2 mulheres fazerem isso, não é 2, só foi uma, Maria de Betânia. Não foi Maria de Magdala, foi Maria de Betânia. Verso 3. Tomando Maria 1 libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugando-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Aqui diz que foi Judas que reclamou. Aí, ó, de 4, Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse: por que não vendeu este bálsamo por 300 denários e deu aos pobres? Aí vai dizer, ele era ladrão, dizia isso porque era ladrão, e está dizendo 6, ó. Dizia isso porque era ladrão, colocava na bolsa e ele roubava. Aqui, porque diz que foi Judas que disse isso, lá foi Simão que pensou. Vamos pegar Lucas. A contrariedade que fazem com Lucas é a mesma coisa, meus irmãos. É o mesmo. Não tem distinção, não. Ó. Um fariseu convidou Jesus a comer com ele. Um fariseu. Simão, o ex-leproso que Jesus curou. E era em Betânia. Esse fariseu era Simão, porque aparece o mesmo nome dele, só não aparece aqui, ó, o nome de Simão. Não aparece aqui o nome de Simão, no texto de João. Mas em Mateus, em Marcos e em Lucas aparece Simão, o nome dele, Simão. Aqui, ó. Vamos lá, Lucas 7:36. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele, ou seja, a um jantar. E era onde? Em Betânia. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. E aqui diz, veja, ó, foi a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitou. Deram ali uma ceia em honra dele. Exatamente a convidada do fariseu, ó. Né? Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, aqui diz o nome da mulher, nem Mateus, nem Lucas e nem Marcos citam o nome da mulher, mas citam o nome do fariseu. Aqui, nesse texto, não cita o nome do fariseu, mas cita o nome da mulher que fez
essa ação de graças, de reparação de seus pecados aos pés do Senhor. Maria. Porque é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Maria de Betânia. Segue o texto de Lucas. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que Jesus estava à mesa, em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro, cheio de perfume. Como é que está escrito aqui? Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro. Um vaso de alabastro, cheio de perfume. É a mesma coisa. Versículo 38. E estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor. E ela enxugava com os cabelos, beijava-os e ungia com perfume. Eu estou provando que é a mesma passagem. Eu não sei por que os escritores da Bíblia, dessas Bíblias, os tradutores, fazem essa confusão que esse Papa fez nessa homilia. Ó. Ungia os pés de Jesus e enxugava com seus cabelos. É a mesma, meu irmão. É a mesma, pelo amor de Deus. É a mesma pessoa de Lucas. Não existe diferença. É a mesma pessoa. Se eles dizem que Mateus e Marcos estão fazendo referência a essa passagem aqui, porque aqui está, Mateus 26, tá vendo? E Marcos. Só que não tem a referência de Lucas, porque eles dizem que Lucas era outra pessoa. Só que eu coloquei a referência de Lucas aqui. Porque os 4 evangelhos falam de uma só pessoa, Maria de Betânia. Quantas vezes eu não vi Padre Léo pegar isso, minha Nossa Senhora do Carmo? Por que criar cabelo em ovo? Se cabelo não foi feito para ovo e nem para careca. Com todo respeito aos nossos irmãos careca, mas é porque eu sou um ex-careca. Agora eu tô com um cabelozinho, mas sou um ex-careca. É a mesma pessoa. Ah, não. Mateus, Marcos e João é uma pessoa. Lucas é outra. Coincidência grande, né? Coincidência grande, Mateus e Marcos dizer que o nome do fariseu, o ex-leproso, era Simão. Conforme Lucas também diz, ó. Olha a ligação de Lucas com os outros 3 evangelhos. Presta atenção. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela enxugava com os cabelos. Beijava-os e ungia com perfume. Verso 39. Ao presenciar isso, o fariseu, que o tinha convidado, porque Marta e Lázaro, tinha convidado, Lázaro era um dos convidados também, porque esse cara, esse Simão, não sei se está certo ou não, que ele era o marido de Marta, não sabemos. Ou então eram parentes. Marta estava servindo lá, era uma boa cozinheira, era uma boa... Veja que Lucas também, Jesus entrou na casa de Marta e Maria, onde ali Marta reclama que Maria ficou ouvindo a palavra e ela servindo, né? Nós vimos esses dias na Santa Missa. Se eu não estou enganado, acho que domingo que passou agora fez 8 dias. Versículo 36. Ao presenciar isto, o fariseu, que o tinha convidado quem? Convidado Jesus, dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então, Jesus lhes disse: Simão, aí está. Simão, é o mesmo. O que é que Mateus 26, 6 diz? Que Jesus foi um jantar em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Aqui diz Simão, o fariseu. Coincidência, né? Esse relato dessa mulher, também os outros evangelhos, os outros 3 falam, exceto de João, que não fala Simão, mas Mateus e Marcos fala Simão. Aqui também fala Simão.
Não é a mesma pessoa? Não é a mesma pessoa? Eu fico triste com isso. Criar essa, digamos assim, essa divisão dentro da igreja. Até certo tempo, até a homilia desse Papa, acreditava-se piamente que os 4 evangelhos falavam da mesma pessoa, Maria de Betânia. Mas depois da homilia desse Papa, começaram a separar o evangelho de Lucas dos outros 3. Simão, tem uma coisa a dizer. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha dois vendedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo ele com que pagar, perdoou ambos a sua dívida. Qual deles amará mais? Simão respondeu, a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou, julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão, veste a mulher, entrei em tua casa, não me deste água para lavar os pés, mas esta com as suas lágrimas regou os meus e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, que é o beijo santo, né? Mas esta, desde que entrou, não cessa de beijar meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu. Não me ungistes a cabeça com óleo. Do mesmo jeito que fala Mateus e Marcos, ungiu a cabeça do Senhor. Era um costume judaico, colocar o perfume na cabeça. Inclusive está até lá em Eclesiastes, o azeite perfumado na cabeça. Era um costume judaico, tá? E também o ósculo santo de beijar. Tanto de um lado como do outro. É um costume judaico. Aí está. Não ungistes a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu meus pés. Por isso te digo, os seus numerosos pecados lhe foram perdoados. Porque ela, demonstrando muito amor, mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. Aqui está. Simão, que Jesus curou da lepra e que era fariseu, certamente família deles conhecia Maria de Betânia, prostituta de leprosos. Usava esse perfume caríssimo, de um cheiro fora do comum, para se prostituir com os leprosos. Ela era prostituta de leprosos. Pegue a pregação de Padre lá e você vai ver. Sobre Maria de Betânia, caça na internet. Maria de Betânia, prostituta de leprosos. Quando ela faz isso aqui com Jesus, ela é perdoada. Ela é perdoada. Sinal de penitência, sinal de reconciliação e de perdão dos pecados. Está vendo que é a mesma pessoa? Dos 4 evangelhos, é Maria, irmã de Lázaro. Maria de Betânia. Diz que Lázaro era um dos convidados, não era a casa de Lázaro. Só para você ver em Marcos, ó. Marcos. Não tem ideia de Marcos. Marcos 14, 3. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço. Quebrou o vaso e derramou-lhe sobre a cabeça. Tá vendo que aí eles não faz ligação de Marcos e Mateus a Lucas, que está mais parecido com o de Lucas do que com o de João, aí faz ligação com João, excluindo de Lucas. Eu não sei, eu não consigo entender como é que fazem uma má exegese dessa. Isso é uma má exegese. Por isso a má interpretação e o má entendimento. A diocese é a Santa Maria de Magdala, mas tem que ter lá outra imagem de Maria de Betânia, porque não sabemos se é a mesma pessoa. Oh, minha Nossa Senhora de Lourdes. Bom, eu acho que deu para você ver aí, para você ter uma ideia, né? Judas, onde Jesus e os apóstolos iam. Certamente quando Simão deu esse jantar a Jesus, né? Lázaro já tinha ressuscitado. Simão diz uma tradição que era o leproso que voltou, que Jesus curou. E diz também uma tradição que ele era esposo de Marta, casado com Marta.
Então Maria era convidada, como também Lázaro. Aqui é claro que Lázaro era um dos convidados. Lázaro era um dos convivas, porque é convidados. Certo, meu irmão? Ficou claro? Aqui para os nossos irmãos que eu postei esses dias, o santo do dia era Santa Maria Madalena, ou seja, Maria de Magdala. Quando o Papa fez essa homilia dizendo que Maria de Magdala é a mesma Maria de Betânia, irmã de Lázaro, e que Magdala seria Betânia, o seu sobrenome, Madalena, seu sobrenome, meus irmãos, o Papa, ele só é infalível quando ele fala em escátedra, quando ele dá doutrinas, quando ele reúne um concílio, quando ele liga em questão de escátedra. Quantos papas não fizeram homilias errôneas? Muitos. O nosso Papa atual, numa homilia, disse que Maria não é corredentora. Aí começaram a estilizar o Papa, começaram a jogar pedra. Foi com aquele tal de Rafael Dias, né? Foi excomungado agora da igreja, um pregador que era católico, lá nos Estados Unidos. Ele entrou em heresia e ele foi excomungado da igreja porque exatamente ele disse que o Papa estava contra a Bíblia. Meu irmão, se o Papa disse isso, porque o Papa disse isso, o Papa, ele disse em uma homilia que Maria não era corredentora. A Bíblia diz que Maria é corredentora, que ela cooperou para a salvação. Jesus pegou o sangue dela para nos salvar. O sangue de Jesus é sangue de Maria, ela é corredentora. Ela é... O que é corredentora? Corredentora e redentor. Jesus é o redentor, Maria é corredentora. Ela cooperou para a salvação, ela cooperou para a graça, ela é a mãe da salvação. Por isso, biblicamente falando, teologicamente falando, ela é corredentora. O Papa disse isso para você ver que nem tudo que o Papa fala em homilia é verdadeiro. Porque esse Papa disse, numa homilia, que Maria de Magdala é a mesma Maria de Betânia. Ele errou feio. Aí tiraram o termo Magdala e botaram Madalena, dizendo que Madalena era o sobrenome de Maria. Não é. Não é. De jeito nenhum. São duas pessoas, Maria de Betânia, irmã de Lázaro, e Maria de Magdala. Segundo um relato histórico, diz que só tem um irmão chamado Filipe. Acharam um escrito dele, de Filipe, onde ele diz ser irmão de Maria de Magdala, fala da evangelização dela, onde ela foi, onde ela evangelizou, onde morreu, tudo isso, certo? Está aqui provado, mostrando com a Bíblia. Os 4 evangelhos falam de uma só pessoa, Maria de Betânia, irmã de Lázaro. Porque esse jantar foi na casa de Simão. 3 evangelhos diz o nome dele, Simão. Mateus, Lucas e Marcos. E aqui prova que não era na casa de Lázaro, que Lázaro era um dos convidados. Agora, se Maria estava servindo, era porque esse homem era bem chegado. Naquele tempo, os parentescos judaicos, né? As famílias viviam tudo unidas. Os primos de Jesus foram criados tudo com ele, junto com ele. Não sei se ele era esposo de Marta. Não sei. Sei que era família. E que Marta, Maria e Lázaro estavam lá. Certo? É couro pelo sovaco. Não esqueça aquele like, meu irmão. E vamos que vamos no mundo da apologética católica.